professora. Bom dia. Tudo bem? Tudo. A Mari Fujona aí, ó. Eu? Não estava na aula semana passada? É. Hã? Foi só na aula passada, senhora. Acertei? Tudo bem? Como foi o final de semana? Todo mundo fez a provinha? Tudo certo? Muito bom. Bom dia. Bom dia. Olha aí, ó. A Ana, Yasmin, Marina, Mariane, o Lucas. Aí tá os escondidos. Isaac, a Isa, Leo, Godoy, Raíssa, Fernanda, Isabela Prado também. Legal. Muito bom. Vou ter que dar uma improvisada aqui na minha lousa, que eu mudei meu espaço. Vamos ver se vai ficar bom. Tive que mudar. Vamos lá? Vamos começar? A gente chegando. Oi, senhora. Tudo bem? Sim. Pronta? Sim. Muito bom. Aí, ó. Muito bom. Muito bem. Então, vamos lá. Primeiro de tudo... Opa. Posso meu computador desligar, vocês não fogem não, tá? Se cair que eu volto. Eu tô mexendo nele aqui, às vezes eu mexo no fio e ele desliga. Então, vamos lá. Bom dia a todos. Espero que vocês tenham tido aí um excelente final de semana. Vocês conseguiram fazer todas as provinhas? Hoje eu vou entrar lá no sistema para pegar essas notas, né? E jogar lá no Galileu como primeira atividade avaliativa. Como vocês tinham até meia-noite de ontem, então hoje que eu vou pegar essas notas aí para a gente colocar já no Galileu, tá? Essa semana provavelmente todo mundo já vai colocar essas notas para vocês terem aí como referência, né? Então vamos lá, nós vamos continuar a falar sobre, nós começamos a falar sobre os vegetais na aula passada, né? E aí ficou para vocês colocarem aí, fazer uma pesquisinha, né? Aí, ó, pesquisa não, uma experienciazinha, a experiência de vocês, o que vocês sabem, né? Sobre os órgãos vegetais. Você saberia dizer quais são os possíveis órgãos das plantas e qual a função de cada uma delas? Alguém fez? Página 17. Eu fiz. Fez? Quer ler? Tá, peraí, deixa eu pegar aqui. Eu não sei se tá certo, tá? Eu só fiz. Não tem problema, porque por enquanto é a experiência de vocês mesmo. Tá, posso falar? Pode. Raiz fixa a planta no solo, faz a absorção de água e sais minerais. Caule faz a sustentação da planta. Folha, onde ocorre a fotossíntese e também trocas gasosas. Flor, reprodução. Fruto,
dispersão das sementes, semente, nutrição. Muito bem, foi muito bem. Quase tudo aí na resposta da Marina. É claro que está faltando algumas coisas mais específicas que nós vamos conversar nesse capítulo, né? Nesse módulo, mas muito bem feito. Mais alguém quer ler? Não? Yasmin? Ana, quer ler? Lucas? Mari? Ninguém quer ler? Não? Ó, como era uma atividade de investigação, né? Uma atividade para vocês colocarem a experiência de vocês, não necessariamente precisa estar igual a da Marina e também não precisa estar tão completo. Nós vamos ver aqui embaixo, ó. Olha lá, ó. As estruturas grife aí, ó, que compõem o corpo dos vegetais podem ser divididas em estruturas vegetativas, olha lá, raiz, caule e folha, e estruturas reprodutoras, flor, fruto e semente. Então, esses são os órgãos, né, vamos dizer assim, esses são os órgãos que os vegetais têm. Então, nós temos dois tipos de órgãos, os vegetativos e os reprodutores, tá? E aí, ele pediu para vocês colocarem, além do nome, né, a função. Então, assim, basicamente, né, raiz, absorção e fixação do vegetal no solo, caule, transporte de seiva, que a gente vai ver, folha, tem várias funções, hoje nós vamos ver. A Marina falou duas funções, que é a fotossíntese e troca gasosa, nós vamos dar um nome mais bonito para isso, tá? Depois nós temos a parte reprodutiva, flor, fruto e semente, né? Os três fazem o processo de reprodução da planta. E depois nós vamos ver cada um deles, qual que é a função de cada um deles. Tudo bem? Hoje o motivo principal da nossa aula é a folha, tá? A folha é uma estrutura de grande importância para a vida, não só do vegetal, mas de todos os seres vivos do planeta, pois é nela que ocorre o processo da fotossíntese, que será detalhado. As folhas se apresentam como formas e tamanhos muito variados e são, depois das flores, órgãos vegetais que mais chamam a atenção. São responsáveis por 4 funções. Então, assim, pessoal, a folha, vamos pular. Um caderninho aí que é importante. Hoje nós vamos... trocou de quadro? Não, o quadro é o mesmo, é que agora ele está em pé, porque eu tô na minha casa, eu vim na minha casa fazer umas coisas aqui, trazer o Pietro para tomar vacina, eu vou ficar aqui até quarta-feira. Então, aqui na minha casa eu não tenho prego na parede, então tá em cima da cadeira. Ah, tá. Esse é que eu mudei o espaço só. Então, vamos lá. Aí aqui tá meio desajeitado. Hoje nós vamos falar da folha, tá? A folha, ela tem algumas funções. A primeira função, não menos importante, aí eu vou colocar as 4, não necessariamente vai ficar na mesma ordem da apostila, mas vamos tentar. A primeira é fotossíntese. A segunda é respiração. A terceira, transpiração. E a quarta é sudação ou gutação.
é a mesma coisa, na verdade, né? A gente vai dizer que essas palavras são sinônimas, né? Elas têm a mesma função. Então, olha só, pessoal. Essas são as 4 funções da folha e nós vamos falar um pouquinho delas hoje, né? Vocês já devem fazer algumas delas, né? Já deve saber mais ou menos o que acontece, mas nós vamos falar cada uma delas, tudo bem? A folha, ela tem uma estrutura, né? Ela tem o que nós chamamos de anatomia dela. Então, na anatomia da folha, né? Nós temos assim, ó. Vamos desenhar uma folha aqui. Então, nós temos na folha algumas partes. Essa parte aqui, ó, principal da folha, vamos dizer assim, que é a nervura principal dela, esse negocinho aqui chama pecíolo. Acho que aí na apostila de vocês tem, né? Então, assim, o pecíolo é um prolongamento que a folha tem que vai até o finalzinho dela, certo? E aí, por esse canalzinho, por esse prolongamento aí, são conectados todas o quê? Todas as ramificações da folha. Então, esse pecíolo é responsável para a captação e todo o processo de ramificação da folha. Tudo bem? Então, esse é o pecíolo. Aqui, claro que acabei de falar, né, essas ramificações são chamadas de nervuras. E toda a parte verde, toda a parte que, vamos dizer assim, aonde é pintadinho de verde, né, que não é nervura e nem pecíolo, a gente dá o nome disso de limbo. O limbo, ele é como se fosse todo o processo, todo lugar, né, onde a planta aí, ela realiza a fotossíntese, né? Então, o limbo é a parte verde, é o pintadinho, tá? É toda a porção do vegetal. Se você pegar, por exemplo, 2 folhas, uma folha que vive no sol e uma folha que vive na sombra, a folha que vive na sombra, ela é um verde mais escuro, né? Ela é mais forte o verde. Por que isso? Porque a quantidade de clorofila que ela tem vai ser maior porque ela vive na sombra. Então, nós vamos ver na hora de fazer o processo da fotossíntese que para fazer a fotossíntese ele precisa de clorofila. E aí, como ela está na sombra, se ela não tiver muita clorofila, ela não vai conseguir absorver a luz que entrar. Então, ela precisa de mais clorofila do que no sol, porque o sol ela está exposta, né? Tá lá no sol, é fácil a absorção para ela, se ela tiver pouca clorofila. Tudo bem? Então, aí, essas são as 3 partes, né, da folha. Se a gente pegar a folha, tem a parte de cima, a parte superior e a parte inferior, certo? Se a gente pegar essa parte inferior da folha e colocar ela no microscópio, vai aparecer umas... Posso apagar aqui, né? Porque vocês já escreveram. Vou apagar aqui as 2 últimas. Vai aparecer umas estruturas microscópicas, que elas são mais ou menos assim, ó. Parece um olho, sabe? E aqui em volta dela tem células. Células vegetais. Né? Isso aqui é um vegetal. Então, aqui tem um monte de célula, tá vendo? E o vermelhinho são células. E aí, no meio dessas células tem esse olho aí. Isso daqui, gente, é chamado de estômato. Tá?
Esse olho aqui é uma abertura, tá? Essa aberturinha aqui faz todo o processo, vou pôr a flechinha aqui para cima. Faz todo o processo de troca de gases, onde sai por ele oxigênio e vai entrar nele CO2, gás carbônico. Então, lembra que a Marina falou das trocas gasosas? É por aqui que vai entrar o gás carbônico e é por aqui que vai sair o oxigênio. Então, entra gás carbônico, faz o processo da fotossíntese e sai oxigênio pelo processo da fotossíntese. Então, esse buraquinho aí, né? Ele é uma estrutura microscópica, não dá para ver. Se você ficar olhando lá na folha, você pegar a folha, fica tentando olhar lá, nossa, mas eu não tô vendo. Não vai ver, tá? Não vai ver, porque isso aqui é microscópico. Só dá para ver com a ajuda do microscópio. Quando a gente voltar para a escola, nós vamos fazer um laboratório e eu vou mostrar para vocês o estômato, tá? Quantos vocês acham que uma planta tem desse aí, embaixo da folha? Quantos? Ah, não sei. Numa folha, será que só tem Ah, um? ninguém tá te ouvindo. Hã? É porque a Mariane tentou falar, só que acho que não saiu o som. Ah, Sério, fala, acho que Mari. tem bastante. Você acha Que tem bastante. que tem bastante? Eu acho que tem uma. Não sei. Você acha que só tem uma? É. Olha só. Vai ter mais de um. As plantas que estão na sombra vão ter muito mais do que as plantas que vivem no sol, Por certo? quê? Porque nós vamos ver que isso tem a ver com o processo de transpiração. Quando a planta abre o estômago para entrar gás carbônico ou sair oxigênio, quando ela está fazendo fotossíntese, a hora que ela abre o estômago, sai também vapor de água, ela perde água por transpiração. Se ela ficar abrindo o estômago dela toda hora, no sol, o sol é quente, vai transpirar muito e aí vai perder muita água, ela pode morrer desidratada. Então, plantas que ficam no sol têm menos estômatos do que planta que fica na sombra, planta que vive lá na floresta amazônica. Sabe aquela mata fechada, aquela mata que quase não entra sol, você entra dentro dela, você sente até um friozinho, você fala, ai, que frio. É porque essas plantas, elas têm tanta água disponível ali para ela, na atmosfera, no solo, vapor de água, que elas deixam os estômatos dela abertos. E aí os estômatos abertos transpira e deixa o ar mais úmido, né? E aí, só que ela não morre desidratada. Por quê? Porque ali sobra água para ela. Então, quanto mais sombra, mais estômago. Quanto menos sombra, menos estômatos. Se você olhar, por exemplo, vamos pensar assim, plantas que vivem no deserto. Plantas que vivem no deserto são tão diferentes que as folhas delas nem são iguais às outras. São folhas extremamente diferentes, né? Modificadas para aquele clima, né? E a quantidade de estômatos que ela tem é quase zero, assim. É dois, três, quatro estômatos por modificação da célula, né? Então, depende de onde ela vive. Se ela viver num lugar úmido, ela vai ter bastante estômago. Se ela viver num lugar seco, ela vai ter poucos estômagos, tá? Então, isso daqui também faz parte da folha, Ô, só que são estruturas microscópicas. Tá? Sora, o que que tá ali no estômago? Não, calma. Ali dentro do olhinho é o que que eu não tô vendo? Aqui dentro do olhinho é onde entra e sai gases. Tá?
O Tá. nome dessa estrutura é estômago. Tudo bem? Sim. Então, eu vou apagar ele, mas vocês não esquecem dele, hein? Vocês já desenharam ele aí? Na apostila de vocês, tem o desenho dele no microscópio, ó. Aberto e fechado. Vamos compartilhar a tela para mostrar. Olha só aqui, ó. Esse aqui é o estômago aberto e esse daqui é o estômago fechado. Olha lá como o olhinho fecha, tá vendo? Esse daqui tá saindo gases e esse daqui não. Um tá aberto, outro tá fechado. Tudo bem? Página 19. Todos sabem que as plantas fazem fotossíntese e que os animais não o fazem. Mas quanto à respiração, os vegetais respiram como os animais? O que vocês acham? Será que os vegetais respiram como os animais? Sim ou não? Olha, eu não sei dizer. Assim, eu acho que todo mundo respira, né? Tipo, seres vivos todos respiram. Mas não é igual. Eu acho que não é Você igual. acha que não é igual. Mas assim, você acha que não é igual porque ele não tem pulmão, mas ele respira. É, ele não tem, tipo, a planta não tem pulmão nem nada, mas ele respira do mesmo jeito que a gente e os animais respiram. Tá bom, então coloquem aí que o vegetal respira. Põe do jeito que você acha. Você já ouviu falar que não se deve dormir com plantas no quarto? Vocês já ouviram falar nisso? Não. Não? Não? Se eu chegasse assim para vocês e falasse assim, gente, não pode dormir com planta no quarto. O que vocês iam achar disso? Estranho. Estranho? Uhum. Alguém aí tem planta no quarto? Doido. Não. Alguém tem planta no quarto? Não? Não? Se eu dissesse para vocês essa frase, o que você pensa sobre essa afirmação? Você acha que pode, não pode? Você acha que é perigoso ou não? O que você acha? Escreva aí o que você acha. Isso. Escrevendo aí. Pronto? Escreveram? E aí? Vocês acham que é perigoso ou não? Professora, eu acho que pode. Você acha que pode? E não vai fazer diferença nenhuma. Não faz Eu diferença. coloquei assim que eu nunca ouvi falar, né? Mas eu acho que é normal, não tem problema. Acho que não tem problema. Tá bom. Mais alguém? Ana, quer falar? Não? Yasmin? Professora, eu penso a mesma coisa que a Carvalho falou. Você acha? Tá bom. Mais alguém? Não, Lucas? Quer falar, filho? Não? Então vamos lá. Não vou responder agora por enquanto, tá? Nós vamos responder daqui 1 minutinho. Primeiro nós vamos ver agora, tem 2 quadrados aí, não tem? O que ele pede para vocês fazerem? Com a minha ajuda, escrever a equação da fotossíntese. O que significa isso? O que a fotossíntese precisa? O que a planta precisa para acontecer a fotossíntese? E o que vai acontecer também no processo de respiração. Então, no primeiro quadradinho, vocês vão fazer fotossíntese, tá? Então, vamos lá.
Fala para mim, o que a planta precisa para realizar fotossíntese? Quem sabe? Professora, na verdade, eu não sei, mas eu acho que precisa de clorofila, não precisa? Clorofila. A clorofila nós vamos colocar aqui, ó, que é na presença de clorofila. O que mais? Luz? Professora. Luz. Então, para ocorrer o processo da fotossíntese, eu preciso ter clorofila e luz. Mas quais são os outros que eu preciso aqui? Glicose e oxigênio, eles vão formar, não é? Glicose e oxigênio é o quê? É o que ela precisa para fazer ou o que ela vai formar? O que ela vai formar. O que ela vai formar. Se é o que ela vai formar, tá depois da flechinha, tá? A glicose, ela é assim, ó. C6H12O6. Essa é a fórmula química da glicose. Isso aqui é glicose. O que mais que ela vai formar, além da glicose? Oxigênio. Oxigênio. Glicose mais oxigênio. Tudo bem? Mas para ela formar, olha só, são moléculas químicas, ó. Carbono, hidrogênio, oxigênio. Da onde veio esses carbonos, esses hidrogênios, esses oxigênios? Tem que vir de outros processos aqui. O que entra na célula para fazer esse processo todo aqui? O que entra? Retirada de água no solo. A água do solo, H2O. É a água. O que mais? A Mais raiz. uma. Das raízes até as folhas. Que é absorvida pela raiz transportando até as folhas. Mas o que mais além da água? Gás carbônico. Gás carbônico. Para a planta realizar fotossíntese, ela precisa de água mais gás carbônico. Na presença de luz e clorofila, ela faz todo esse trabalho. E aí, a hora que ela faz todo o processo da fotossíntese, ela vai liberar glicose para a planta e oxigênio para a atmosfera. Então, essa é a equação química da fotossíntese. Onde ocorre a fotossíntese? Em que parte da planta ocorre a fotossíntese? Eu acho que é na. Ai, calma, deixa eu pensar. Na folha, Na parte da clorofila e luz, não sei. Na folha, Eduardo? Eduardo falou folha. Professora, eu acho que é no peciolo, que é naquele negocinho aqui embaixo da folha. Então, esse pecíolo aí, esse peciolo que você falou que se chama pecíolo, na verdade. O pecíolo é o comecinho da planta. É claro que no início da formação do vegetal vai acontecer fotossíntese onde ele iniciou ali o processo, certo? Lembrando que para fazer fotossíntese eu preciso de clorofila, então eu preciso que aquele lugar seja verde, tá? Mas o principal lugar de formação da fotossíntese é a folha. Então, lá na folha vai acontecer esses processos todos aqui. Então, mais ou menos assim, ó. Vou fazer um desenho bem rápido. Então, olha só. Mais ou menos assim, ó. Aqui vai vir a luz dentro da folha, mais, certo? Gás carbônico. Por onde que tá entrando o gás carbônico, gente? Pela
professora, aquela... Como chama o buraquinho? Estômatos. Estômatos, muito bem. Então, a luz está sendo absorvida pela folha. Por que a luz é absorvida pela folha? Porque ela tem clorofila. Se não fosse a clorofila, a luz não seria absorvida, tá? Então, eu preciso da presença verde. Eu preciso da clorofila. Então, na presença da luz, mais o gás carbônico que está vindo da atmosfera, entrando pelos estômatos, mais aqui na raiz está subindo água, certo? Então, essa água vai lá na folha também. Então, você tem água mais gás carbônico. Na presença da luz e clorofila, ela vai realizar fotossíntese. Quando ela realizar fotossíntese, ela vai liberar duas coisas. Vai sair oxigênio e vai retornar para a planta a glicose. A glicose fica na planta. A planta precisa de glicose, certo? A glicose é o açúcar, é o alimento para a planta, porque ela é autótrofa. Aí vai entrar esse açúcar, vai descer e vai nutrir todas as células, inclusive as raízes. Então, a raiz puxa a água e os sais minerais. Quando a planta libera a glicose lá em cima, essa glicose tem que voltar na raiz. Para quê? Para nutrir a raiz, para dar o alimento para ela, certo? Tudo bem, gente? Professora, eu não tô conseguindo enxergar para desenhar. Não tá? Melhorou? Aham. Tudo bem? Então, Peraí, tô nós temos acabando. aí... Deixa eu chegar mais perto aqui. Aí. É o ar. Como Seu assim? desenho. É a claridade. Ah, tá. Então, essa é a equação química da fotossíntese. Depois vocês vão ver que essa glicose vai para dentro da célula do vegetal. E aí, ele Pois é. faz um outro processo. Oi? Eu já terminei. Tá? Então, vocês vão ver que o vegetal, ele faz esse processo da fotossíntese para a liberação da glicose e do oxigênio. Tudo bem? Quando o vegetal faz essa glicose, o oxigênio ela libera para o ambiente, certo? E depois ela vai usar. Posso apagar? Desenho? Olha só, gente, que interessante agora. A planta realiza a fotossíntese e a planta realiza o processo de respiração. Então, a planta respira? Sim, ela respira. Tudo bem? Então, eu vou aqui desenhar rapidamente um processo para ver se vocês entendem um pouquinho melhor. Então, é mais ou menos assim, ó. Todos os seres vivos possuem células. Aqui está o DNA, certo? Vou desenhar a célula de um vegetal. Aí aqui tem a parede celular, que é mais resistente, certo? Aqui dentro tem um monte de organelas celulares, um monte de mini órgãos, vários mini órgãos, um monte. E hoje nós vamos falar de dois, tá? Esse processo de fotossíntese, para acontecer a formação dessa glicose, da molécula de oxigênio, existe uma organela celular
chamada de cloroplasto. Nome estranho, né? Mas o cloroplasto é aqui que acontece dentro da célula do vegetal o processo de fotossíntese que a gente acabou de ver, tá? É aqui, dentro da célula do vegetal. Lembrando, a célula é microscópica, isso aqui é bem pequenininho, tudo bem? E aí existe uma outra organela, que parece um feijãozinho. E o nome dessa organela celular aqui é mitocôndria. A mitocôndria faz o processo de respiração. Então, é mais ou menos assim, ó. A hora que o cloroplasto faz a glicose e o oxigênio sai. Tudo bem? Mas a glicose fica ali dentro da célula. Essa glicose vai sair daqui do cloroplasto e vai entrar, gente, dentro da mitocôndria. Quando a glicose entrar na mitocôndria, além da glicose, vai voltar para dentro da célula o oxigênio que a planta liberou no ar. Então, esse oxigênio que a planta respirou e soltou no processo da fotossíntese, vai entrar de volta para dentro da célula, onde a presença do oxigênio mais a glicose, que é o alimento da planta, os dois vão entrar na mitocôndria, que é uma outra organela celular, um outro órgão, e vai respirar para a planta. E no momento que a planta respirar, ela vai liberar duas coisas importantes. A primeira coisa que ela vai liberar é gás carbônico. E a segunda coisa que ela vai liberar é água em forma de G. Esse G é gasoso, em forma de vapor. Agora, olha que interessante, gente. Presta atenção no que eu vou falar agora, hein? Ó. Fotossíntese. Então, entra a água da raiz, mais gás carbônico. Na presença da luz e clorofila, libera glicose e oxigênio. Essa glicose e oxigênio vão entrar dentro da mitocôndria, ó, glicose e oxigênio. Vai fazer o processo da respiração e vai liberar o quê? Ó, água e gás carbônico, que é usado aonde? No processo da fotossíntese. Então, o que a gente conclui isso? Que o processo de fotossíntese e o processo de respiração é o inverso. Um é o inverso do outro. E um precisa do outro, sim ou não? Então, o que a planta faz na fotossíntese, usa na respiração. E o que a respiração libera, vai usar na fotossíntese. E aí vira um ciclo. Então, nós temos aí a respiração e a fotossíntese, eles trabalham juntos. Então, eu digo assim para vocês: dormir com uma planta no quarto faz mal? Sim. Por quê? Porque a planta respira. O oxigênio que você usa para respirar, ela também usa. Então, quando você dorme com uma planta dentro do quarto, você está dividindo o oxigênio com ela. É igual dormir com uma outra pessoa, certo? Professora, Oi. mas quando eu tô, tipo assim, ó, sei lá, eu tô numa festa igual tinha, né, quando não tinha coronavírus. Tinha um monte de gente no mesmo lugar. Todo mundo dividia o oxigênio, não tem problema, né? Tem problema. Quanto menor o lugar e mais pessoas, menos oxigênio tem.
Então, assim, você está competindo com aquelas pessoas. Se começar a entrar muita gente, entrar, vai chegar uma hora que você vai sentir falta de ar. Você vai falar assim, nossa, preciso sair daqui. Tem muita gente. Nossa, preciso sair daqui, não estou respirando. Preciso de oxigênio, preciso sair daqui, né? É claro que quando tem muita gente, isso você vai sentir isso mais rápido. Mas dormindo, não necessariamente. Então, assim, pode dormir com uma planta no quarto? Até pode, desde que a janela fique aberta, ou desde que a porta fique aberta. Agora, dormir com tudo fechado, não deve. Mesmo o pai e a mãe que dormem juntos, não deve dormir com tudo fechado. Vocês, se dormem com irmãos, também não deve. Porque, assim, na verdade, a disponibilidade do oxigênio, não que vai fazer mal, que vai matar, não é isso. É que a quantidade de oxigênio diminui, certo? Então, no primeiro quadradinho, vocês escreveram isso daqui, né? Respiração. Fotossíntese. Agora, vamos escrever, então, a respiração, ó. A respiração vai ser o quê, então? Eu não disse para vocês que um é o contrário do outro? Uhum. Então, o que a fotossíntese liberou, eu vou usar na respiração, ó. Então, é C6, H12O6, que é a glicose, mais oxigênio, vai liberar o quê? Água, mais CO2, mais aqui vai liberar um composto para a respiração, que é o composto da energia, né? Todas as atividades que nós fazemos, nós precisamos de energia. E é por isso que nós respiramos. E a planta não é diferente. Ela também vai liberar energia para as atividades dela, certo? Então, se vocês olharem, ó, isso daqui tá igual a esse. Isso daqui tá igual a esse. Qual a diferença? Aqui é energia solar e aqui é energia para as nossas atividades vitais, para tudo que a gente faz. Então, esses são os processos de respiração e fotossíntese que o vegetal faz. Então, nós já falamos de dois. O vegetal realiza fotossíntese e o vegetal realiza o processo de respiração. Então, o vegetal respira e o vegetal produz o seu próprio alimento. Tudo bem? Escreveram aí nos quadradinhos? Então, vamos lá. Olha só. Aí tá os quadradinhos, né? Vocês escreveram as equações. Fotossíntese e respiração. Então, na página 19 aí, ó. Tudo que eu expliquei tá aqui, não preciso falar tudo de novo. E agora nós temos os dois últimos processos, que é o processo de transpiração e o processo de sudação. Então, vamos lá. Terceiro processo, então. Então, a planta realiza a fotossíntese, a planta respira. Agora, nós vamos ver transpiração. O que é a transpiração? Transpiração é a eliminação de água no estado de vapor. Então, a água no estado de vapor que sai da planta é chamado de transpiração. Por onde que a planta transpira? Pelos estômatos.
Ela vai transpirar também pela cutícula, que é a parte de cima da folha, mas é bem menos. A planta, ela transpira mesmo é pelos estômatos, tá? Então, a eliminação de água no estado de vapor é chamado de transpiração. O outro processo, o processo de sudação, é o quê? É a eliminação de água no estado líquido. Essa é a diferença. Transpiração é vapor e sudação ou gutação é líquido. A folha, pessoal, ela tem aqui na pontinha dela, em toda a pontinha dela, ela tem uns buraquinhos. Uns buraquinhos tão pequenininhos. E eles são chamados de, com H, hidatódios. Os hidatódios são buraquinhos bem pequenininhos que tem toda a estrutura da folha, sim, toda a volta da folha. E quando o solo tem muita água e está muito frio, aquela geada, aquele friozão que faz à noite e tudo mais, a planta elimina a água em forma líquida. Olha que bonitinho. Quer ver? Na apostila de vocês tem uma imagem aí, ó. Olha que louco isso. Olha lá as gotinhas, gente. Tá vendo? É nas pontinhas, ó. Alguém já viu uma planta fazer isso? Para fazer isso aqui, precisa de muita água. O ambiente tem que estar mais friozinho, tá? E aí a eliminação de água em forma líquida. E aí ele sai por onde? Por esses hidatódios. O vapor vai sair pelos estômatos. Então, esses são os outros dois processos que a planta faz. Eliminação de água em forma de vapor e eliminação de água na forma líquida. Líquida, sudação ou gutação, vapor, transpiração. Tudo bem? Fácil? Tranquilo? Muito bem. Agora vocês têm aí algumas atividades, são 4. Descreva a importância da clorofila presente no reino plantae. Pessoal, por que a planta precisa de clorofila? Para quê? Qual a função dela mesmo? Pode apagar? Fotossíntese? Para produzir Mas o que de oxigênio. fotossíntese propriamente dito, Godoy? O quê? Captar luz. Isso, é isso aí. Então, a pergunta é, por que a clorofila é tão importante? Para fazer a absorção ou captação da luz. Escrevam aí. Letra A. Para captar a luz. Absorver. Então, se não tiver luz, se não tiver clorofila, a planta não capta a luz do sol, não absorve. Tudo bem? Importantíssimo. Letra B. As folhas são responsáveis pelo controle hídrico do vegetal. Hídrico é água. Como devem ser as folhas das plantas que vivem no deserto? E as folhas que vivem nas florestas tropicais?
Gente, as folhas que vivem, põe assim, ó, deserto. As folhas que vivem no deserto são transformadas em espinhos. Põe assim, ó, limbo reduzido e folhas transformadas em espinhos. Então, são folhas bem modificadas, né? Porque elas não podem ficar perdendo água, né? Deserto. Aí na linha de baixo faz assim, deserto, floresta. Como que é a folha das florestas? Possuem um limbo bem desenvolvido, limbos grandes, né? Eles têm bastante limbo, né? E esse limbo, né, é bem desenvolvido e tem bastante estômatos, né? Então, na floresta tem limbos grandes por vários, com muitos estômatos, certo? Então, são folhanas grandonas, bonitas, né? Bastante verde, verde escuro. Então, o limbo, que é aquela parte verde, na floresta é bem grande, mas no deserto, pouco desenvolvido. Relacione a presença de estômatos com os fenômenos de transpiração e sudação. E aí? Quanto mais estômatos, mais a planta transpira, né? Já o processo de eliminação de água é feito pelos hidatódios, né? O que vocês querem colocar aí? Alguém fez? Sora, tipo, Oi. eu não sei se tá certo, mas é porque a transpiração ela é em estado de vapor, que é a eliminação da água, e a sudação é da eliminação da água para estado líquido. E, tipo, o da estômatos, eles faz os dois? Tipo, Na verdade, ele quer a relação do estômago com o fenômeno de transpiração e sudação, ele quer a relação. Então, ele não perguntou se um é vapor, não, ele não perguntou a diferença entre o processo de transpiração e o processo de sudação. Ele quer a relação, tá? Então, assim, ó, a relação que é a quantidade de estômatos existentes nos vegetais está diretamente relacionado com o controle de água que ele tem, né? Esse controle é a necessidade da planta eliminar água, certo? Então, essa é a relação. Os dois vai eliminar água. A diferença é que um em forma de vapor, outro em forma de água, líquida mesmo. Mas ele pediu relação. Então, a relação é a quantidade de estômatos existentes nos vegetais diretamente
relacionado com a quantidade de água que o vegetal tem, que o vegetal precisa eliminar, vai. Que o vegetal precisa eliminar. E a última questão aí, ó, não vai dar tempo que já deu o horário. Vocês façam e aí a gente corrige sexta-feira, tá? E aí sexta-feira nós vamos corrigir. Tem uma tarefa para vocês fazerem também. Podem fazer. E a gente vai tentar fazer as correções aí. Sexta-feira a gente fica nessas correções, tá bom? Deu para copiar? Sim? Acabou a aula, professora? Acabou. Tchau. Tchau, Fiquem com Deus. Boa semana para vocês aí. Você E até também. sexta-feira. Beijo.